Graças a Deus, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao nosso programa Momento de Oração. São exatamente agora 1h20 da manhã, horário oficial de Brasília. Sejam todos bem-vindos, tenho certeza que esse momento foi um momento separado por Deus, para que todos nós pudéssemos estar juntos aqui, meditando, conversando, para que a gente possa juntos se alimentar com o poder da palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma. Para mim é muito importante a sua participação, o seu entretenimento, o seu engajamento. Eu tenho certeza que Deus me usará com uma voz profética para trazer sobre a tua vida um direcionamento através da mensagem de fé. Então sejam todos bem-vindos. Que Deus possa te abençoar. Se você puder compartilhar, fique à vontade. É muito importante o seu compartilhamento para que outras famílias, outras pessoas também possam ter acesso a essa transmissão. Ok, pessoal? Eu não quero demorar muito aqui, então eu já tinha separado uma mensagem para compartilhar com vocês. Eu vou estar trazendo essa palavra e logo após da palavra eu vou estar orando junto contigo. É muito importante a gente estar juntos aqui nesse momento de oração. Tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito com você. E você que deseja receber uma oração da parte de Deus, unir aqui essa fé, esse propósito junto comigo, é importante que você coloque aí o seu pedido, tá bom? A mensagem que eu separei para que a gente pudesse aqui falar com você, você entender, eu queria falar sobre Esther nessa madrugada. Eu queria falar justamente sobre o poder de decisão e também eu queria fazer que você viesse entender como é importante manter a comunhão e o contato com Deus e não temer a adversidade e nem tampouco as lutas que estão sempre diante de nós. E para usar essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês, eu vou usar aqui Esther número 4, que fala justamente no momento que ela ficou sabendo do que iria acontecer com o seu povo. Justamente foi criado um decreto para que todo o seu povo judeu viesse ser exterminado. Mas Esther, quando soube do acontecimento, ela se posicionou. E nós vamos falar aqui nessa live sobre o posicionamento. É muito importante você entender a importância que você tem para a sua família, a importância que você tem para a sociedade, a importância que você tem para o reino de Deus, mas o mais importante de você entender é se posicionar para que seu entendimento possa gerar resultado ao seu favor, tá bom? Então diz aqui na palavra que em Esther número 4, o texto é muito grande, mas eu separei aqui um tópico muito importante, que diz assim, olha: vai e junta todos os judeus que se acharem em Susa, jejuai por mim, não comais, e nem beber nem por 3 dias, e nem por 3 noites. E eu e minhas servas também jejuaremos, depois irei de ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se eu tiver que perecer, eu perecerei. Então, se foi Mardoqueu e fez tudo quanto Esther tinha ordenado. Eu quero dizer para você, minha amiga, e dizer para você, meu amigo, que me acompanha nessa transmissão, que quando nós encaramos uma adversidade e colocamos a nossa primeira coisa, a nossa fé em prática, quando colocamos em Deus a nossa confiança, as coisas ela trabalham ao nosso favor. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque Deus não falou para Esther
reunir o povo. Deus não falou para Esther jejuar. Deus não falou para Esther para interceder pelo povo. Apenas Esther, como uma pessoa que era judia, uma pessoa que temia Deus, ela entendeu que aquele momento que ela estava passando, ela tinha que colocar a fé dela em ação. Então, eu quero dizer para você que está me acompanhando, está me visualizando, está me vendo, que você não precisa de ordem de Deus para tomar uma atitude. O que você precisa é tomar uma atitude para poder você ver a ação de Deus ao seu favor. Porque foi isso que aconteceu com Esther. Esther não foi consultar a Deus para perguntar se poderia jejuar. Não, Esther estava num problema. E aquele problema ela queria vencer junto com Deus. É muito diferente do que você se posicionar diante de um problema e ficar se perguntando o que eu vou fazer. Não, se você tem um problema, você tem que ter uma direção. E a direção que Esther buscou foi o que? Buscar a Deus. Então, quando nós se apresentamos diante de uma adversidade, nós temos que ter uma direção na nossa vida, onde nós temos que ter um centro. O centro, quem é o centro? É Deus. É Deus que vai trazer a solução, é Deus que vai trazer o refúgio, é Deus que vai trazer a fortaleza, é Deus que vai trazer o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Mas aí você tem que buscar Ele. Porque se fosse para Esther, pessoal, agir por conta própria, ela iria perecer, o povo dela também iria perecer. Mas a atitude de Esther, de chamar Mardoqueu e falar: Mardoqueu, eu vou tomar uma atitude e vou comprar essa briga com o meu povo. Mas que atitude, pastor? Primeiro, antes de me apresentar diante do rei, eu vou jejuar. Antes de me apresentar diante do rei, eu vou me preparar. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Você tem a oportunidade de se apresentar para o rei, mas de qualquer forma o rei não pode te receber. Então você tem que entender que você tem que entrar num processo de purificação, um processo de comunhão, para que quando você se apresentar diante do rei, que é diante de Deus, você possa ser visto de uma forma agradável, para que você seja bem-vindo diante de Deus. Deus quer de nós, pessoal. A grande realidade é essa, e já vou para a conclusão da palavra. O que Deus quer de nós é uma entrega. O que Deus quer de nós é uma confiança. O que Deus quer de nós é santificação. Até porque sem a santificação você não vai ter encontro com Deus. Então, eu quero profetizar contigo nessa live e dizer para você: abra seu coração, não tenha medo das suas adversidades. Se eu começar a falar de adversidade, eu sei que várias pessoas vão se identificar, porque o mundo hoje vive em processos de adversidade constante, porque nós estamos vivendo um princípio de dores, e no princípio de dores não tem para onde correr. Nós vamos passar por todos os momentos de turbulência que a humanidade tem que passar. Mas a diferença é que nesse princípio de dores, se você se conectar com Deus, se você se arrepender dos seus pecados, se você fazer do teu Deus o teu Salvador, Ele vai te sustentar, Ele vai te garantir, Ele vai te fortalecer e vai fazer você vencer todos os traumas, vai fazer você vencer todas as armadilhas. Mas o que você tem que fazer? Você tem que se entregar para Deus. Porque foi isso que Esther fez. A única oportunidade que ela achou que poderia ter era se apresentando diante do rei, mas ela não poderia se apresentar de qualquer maneira. Até porque todo aquele que se apresentava diante do rei sem ser anunciado poderia ser condenado de morte. Mas a ação, a atitude, a determinação, o amor, o desejo de beneficiar pessoas, o desejo de salvar o seu povo, o desejo de salvar a sua família,
fez com que Esther chamasse a responsabilidade da oração para a vida dela. E eu quero falar com você aqui. Não adianta você ir para a guerra só com as tuas armas, porque se fosse dessa forma, Saul venceria Golias. Deus não quer que você vá para a guerra de qualquer maneira. O que Deus quer de você, minha amiga, o que Deus quer de você, meu amigo, é que você vá para a guerra, mas é no nome do Senhor dos Exércitos. Porque quando você vai para uma guerra no nome do Senhor dos Exércitos, o próprio Senhor dos Exércitos vai fazer da tua vida um processo de vencedor. E eu tenho certeza que essa live aqui, ela vai trazer para a tua vida esse esclarecimento e vai trazer para a tua vida essa motivação para que todos nós, na verdade, pudesse entender o nosso tamanho, a nossa direção. Sabe, campeão? Sabe, campeã? É o momento de você reagir. É o momento de você encarar a sua responsabilidade. A sua responsabilidade mediante os seus problemas. Porque da forma que o mundo está sendo conduzido, coisas piores irão acontecer. Mas as tribulações do mundo, ela não pode ser a base de sustentação da tua fé. A sua fé, ela tem que estar além da conexão das raízes que você tem sobre essa terra. Porque existem dois reinos. E o reino que você tem que buscar é o reino de Deus. Até porque quem busca o reino de Deus, a justiça de Deus nos alcança. E quando a justiça de Deus nos alcança, a própria justiça de Deus traz sobre a nossa vida o suprimento de todas as nossas necessidades. Então, campeão, entenda de fato de que forma você tem que se apresentar diante de Deus e da sua vida ser uma verdadeira entrega no altar. Para que o Espírito Santo possa visualizar você e encontrar no teu coração a morada, para que o seu coração seja o refúgio, para que o seu coração seja agraciado com a unção e com a graça de Deus. Aí você vai ver tudo novo surgir na sua vida. Aí você vai ver as coisas sendo encaixadas, aí você vai ver a restauração, você vai ver o livramento, você vai ver as portas sendo abertas, você vai ver milagres acontecendo. Então, minha amiga e meu amigo, faça como Esther. Se você tem um problema, não questione com as pessoas sobre o problema, reúna a sua família. Coloca a sua família em quarto de oração. Coloca a sua família no centro da vontade de Deus, porque foi isso que Esther fez. Ela mandou reunir o povo e falou: olha, eu vou jejuar durante 3 dias e 3 noites, e eu também preciso que o meu povo também jejue 3 dias e 3 noites. De você consagrar a sua família, é o momento de você consagrar a tua vida, para que você possa se apresentar diante do rei, e o rei te ver com um olhar tão diferenciado, que ele possa botar a mão sobre você e falar: o que tu queres que eu te faça, meu filho? O que tu queres que eu te faça, minha filha? O que tu quer é que eu me manifeste ao seu favor. Faça que o Espírito Santo tenha prazer de olhar para você e falar: filho meu, eu estou aqui. Tem momentos na nossa vida que o nosso coração se endurece. Ele se endurece porque as tribulações da vida trazem sobre nós marcas. As marcas muitas das vezes se tornam tão profundas que a gente não tem capacidade de perdoar. As marcas que
que entram em nosso coração às vezes são tão profundas que a gente não consegue mais se relacionar com pessoas, viver em coletividade, acreditar no ser humano. E traz sobre a vida do homem a frustração e muitas das vezes a depressão. Quantas pessoas hoje estão me visualizando aqui, estão vivendo um processo de laço de depressão. Sabe, minha amiga, sabe, meu amigo, já é o momento de você abrir o seu coração para Deus e falar: Deus, com todas as minhas deficiências, de homem que sou, de mulher que sou, mas eu quero recomeçar com o Senhor. Eu quero ter oportunidade de viver a salvação no meu coração, a salvação no meu ser. Até porque o próprio Jesus mesmo disse que bem-aventurados limpos de coração, porque só esse verão a Deus. Então, se você se permitir que o Espírito Santo limpe o seu coração, você vai ter esse encontro que você tanto deseja diante de Deus. Então não tenha medo de buscar o Espírito Santo, não tenha medo de perdoar, não tenha medo de se relacionar com Deus, mas permita que Ele seja o seu amigo, porque você vai ver tudo novo. Eu estou aqui exatamente 1h35 da manhã para olhar nos seus olhos e te falar: minha amiga, é o momento de você botar a sua casa em ordem. É o momento de você chamar o seu esposo, chamar o seu filho e falar: vamos nos unir em oração. Vamos nos perdoar. Já é o momento de você trazer a comunhão para dentro do seu lar. Trazer a comunhão para o seu círculo de relacionamento. Para que o Espírito Santo de Deus possa se manifestar na sua vida. A história vai dizer que a atitude de Esther abriu portas ao favor dela. Esther, quando se apresenta diante do rei, ela não faz o pedido de imediato que ela necessitava, mas ela pensou primeiro em agradar o rei. Tem hora, minha amiga, que Deus abre as portas para a gente estar ao lado dele, mas Ele quer que nós sejamos adoradores. Ele quer que nós sejamos gratos. Ele quer que nós sejamos voluntários, que não leve somente a um pedido por um fator de necessidade. Deus não precisa de pessoas interesseiras, que só busca Ele por conveniência ou porque tanto necessita de algo. Deus precisa de pessoas que se arrependam e que busque nele o amor, e que busque nele o avivamento, que busque nele o arrependimento e o mais importante, que busque nele a salvação. Porque esse mundo, ele já é do maligno, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que o homem não pereça, mas sim que tenha vida eterna. Eu quero convidar você que por algum momento da vida está desacreditado do Evangelho, está desconectado da igreja, do corpo, do laço de comunhão com o Espírito Santo. Eu quero convidar você a se arrepender, a buscar Jesus de todo o seu coração, independente da situação que você está passando. O que você tem que fazer hoje é se arrepender e falar: Senhor, estou com o meu coração duro. Eu estou aqui com o meu coração ferido, magoado, entristecido. Se eu fosse comparar meu coração, fale com Deus. Compare seu coração como um coração de pedra,
Mas eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus entrar na essência da tua alma, esse coração de pedra será despedaçado. E Deus te proporcionará. Deus te proporcionará. Entenda isso que eu vou te dizer. Um coração novo. Um coração que tenha capacidade de amar e de perdoar e de ser cheia do Espírito Santo. Eu quero encerrar essa live com você. E quero chamar a sua atenção para a grande realidade da vida. Mesmo que você tenha muitos planos como eu também tenho. Mas busque o reino de Deus. Busque a justiça de Deus. E espere, porque as demais coisas é Deus que irá te acrescentar na sua vida. Nós estamos à beira do arrebatamento. E para nós isso é uma grande alegria. Para nós isso é uma grande vitória. Nós que somos salvos pelo sangue de Jesus, temos que esperar isso com alegria. Não perca a sua salvação pelos bens da terra. Mesmo que você não tenha tudo que você precise, ou que você tenha tudo que você precisa, mas busque o reino de Deus. Coloque o Senhor Jesus como prioridade. Coloque a pregação do Evangelho como prioridade. Seja um porta-voz de Deus, porque Jesus está voltando e isso é uma realidade. Sabe, minha amiga e meu amigo, eu quero encerrar essa live agora orando com você. Independente da situação que você possa estar passando, eu quero profetizar contigo que o Espírito Santo venha trazer paz na tua alma. Sabe, meu Deus, eu oro agora com todos que estão participando e aqueles que irão de participar. O Senhor conhece o coração dessas pessoas. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe das dificuldades, o Senhor sabe dos sonhos. Até porque é o Senhor que esquadrinha o coração do homem. Meu Deus, eu sei que Tu ama o pecador. E eu estou falando com pessoas, meu Pai, que são pecadores, mas que entendem que através do Senhor eles podem ser perdoados desse pecado. Por isso, meu Deus, eu te peço que no nome de Jesus, o Senhor venha trazer sobre a vida deles a consciência e a visão e a representatividade da Tua grandeza, meu Pai, materializada na vida dessa pessoa. E que essa pessoa, meu Deus, venha ser tocada pelo Senhor. Sabe, Espírito de Deus, eu sei que o Senhor está voltando e por isso eu te peço, traz o Teu avivamento sobre a vida dele, traz o Teu avivamento sobre a vida dela e que haja salvação, meu Pai, na casa, que haja salvação na família e que todos, meu Deus, venham ser tocados no nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço. Graças a Deus. Sabe, campeã, Deus te abençoe. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua audiência. Olha, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Seja bem-vindo ao nosso canal. Tenho certeza que Deus vai te abençoar. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus te abençoe e fique na paz.